Daí, mas vamos tentar. Seguinte, quando a gente fala de formação de monarquias nacionais, a gente está falando de países, tá? Da formação dos países. Como eles deixaram de ser estruturas feudais e começaram a se transformar em países, tá? A gente já viu da Espanha e já vimos de Portugal, tá? A Espanha com a expulsão dos mouros, né, dos árabes na Guerra da Reconquista, e Portugal que vai dar esse apoio aí a eles, né? Um condado que apoia essa expulsão dos árabes e aí acaba se tornando uma nação, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação da França e da Inglaterra, certo? Bom, então em relação à formação da França, ela está envolta, e tudo isso, gente, vai acabar gerando o que a gente conhece como os estados absolutistas, tá? Que aí mais pra frente a gente vai estudar efetivamente tudo isso, tá? Bom, então a formação do Estado francês, né, da monarquia nacional da França, está ligada a uma ascensão a partir de uma estrutura feita aí pelo um cara chamado Cardeal Richelieu. Meu Deus do céu. Se o Djalma estiver ouvindo isso, me perdoa pela pronúncia, colega. Ele vai estruturar essa transformação do sistema estrutural da França, tá? Gerando essa construção do absolutismo francês, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, toda a estrutura dessa formação que vai demorar a acontecer dentro da França, demora muito porque há um desgaste muito grande da França com a Inglaterra durante o conflito da Guerra dos 100 Anos, que é o que vai fazer com que uma questão de sucessão de trono, enfim, tá? Isso aí vai levar... Então, assim, por que eu tô falando isso? Para que vocês possam entender por que para a Espanha e para Portugal foi mais rápido, né? Por que lá em 1190, 1200, eles já tinham países formados e França, por exemplo, vai levar tanto tempo para isso acontecer, Inglaterra, tanto tempo para isso acontecer? Porque eles estavam resolvendo conflitos, e esses conflitos para poderem ser resolvidos, e aí então a gente ter a formação dessas monarquias, tá? Bom, então, a história ela passa aí pela derrubada e pelo fim do Império Carolíngio, certo? O último rei carolíngio, Hugo Capeto, como vocês estão vendo aí no slide, né? E essa dinastia, ela vai durar muito tempo, tá? Dentro da França, certo? E aí, então, a monarquia nacional francesa, ela começa com Filipe Augusto, no finalzinho do século, no início do século XII, tá? O Filipe Augusto, ele faz uma nomeação de pessoas muito próximas a ele e que ele confiava bastante para poder estruturar toda a formação dessa monarquia, certo? E garantir autonomia e ter ele também, né, autonomia, obviamente, tá? E aí, uma coisa que eu acho que vocês têm que ter em mente bastante isso é o seguinte: o fato de eu estar falando para vocês que vai haver uma formação de uma monarquia, né, que a gente vai unificar os pequenos territórios que estão ali divididos por questões feudais, não tiram o feudalismo de cena, tá? Pelo contrário, a estrutura do feudalismo vai durar muitos anos, e isso vocês têm que ter muito claro em mente. Porque senão fica parecendo o seguinte: fomos dormir, feudalismo, acordamos um país unificado sem nenhum resquício do feudalismo. Não, é mentira, tá? Então isso vai levar muitos anos para se concretizar, tá? Então, por exemplo, o Filipe Augusto, ele vai ter ainda uma estrutura de relações vassálicas, tá? Para vocês verem como isso ainda estava muito forte ali na construção dessa monarquia, tá?
Bom, o Felipe Augusto, ele faz a unificação da França, tá? Ele começa esse processo de unificação e quem vai colocar fim a esse processo de unificação é Luís IX, um rei que vem, um sucessor do Felipe Augusto, tá? E a França, outra coisa super interessante e super importante sobre o processo de unificação da França, né? Por que vai levar um pouco mais de tempo, inclusive? Porque a França, ela vai passar por conflitos religiosos também. Por que isso? Porque durante esse vai e vem de pessoas, né, de referências dentro da França, ora era um rei que tinha uma visão protestante, ora era um rei que tinha uma visão católica, ora era um rei que tinha uma visão calvinista. E isso vai gerar para a França mais conflitos. Então estava muito difícil encontrar alguém que fizesse essa amarração toda e deixasse a França internamente tranquila, sem os problemas que ela vinha enfrentando, tá? Somente com Felipe o Belo, esse daí que vocês estão vendo também no slide, Felipe IV o Belo, é que as coisas começam a se mexer efetivamente e a gente começa a perceber um desenho de um processo fortalecido de uma unificação de uma monarquia, tá? Então, ele foi muito esperto. Quando ele assume a França, ele cria um parlamento ali, né? Ele faz um corpo legislativo que vai legitimar o poder dele. Então ele fala, olha, agora você é o rei e você tem todo o poder sobre a França, né? Você tem toda a autonomia que você precisa para fazer o que você quiser. E aí, foi no governo do Felipe IV, né, do Felipe o Belo, que Igreja Católica e a França, o Estado francês, se separam definitivamente, né? Assim, oficialmente há uma separação. Essa separação ela vinha se desenhando por conta de alguns problemas internos, mas ela, né, ela garante uma separação a priori com o governo do Felipe o Belo. Por quê? Porque vocês devem se lembrar, isso é importante também que vocês se lembrem, que a Igreja Católica ela cobrava muitos impostos. E essa cobrança de impostos ela era tão excessiva, que o Felipe fala, eu não vou ficar pagando tudo isso de imposto. E aí, então, ele é excomungado da igreja, né? Porque o Papa, obviamente, não aceita essa heresia, né? Esse pecado, né? Vamos dizer assim. E aí, então, ele acaba sendo excomungado, o Felipe o Belo, tá? E aí começa uma estrutura... Bom, aí nessa época a gente já tem a cisma, né, do Oriente e do Ocidente, porque o Papa, existe aí a separação da Igreja Católica, né, para tentar manter o Império Romano. Então, olha como as coisas elas estão todas amarradas. É muito importante que vocês tenham essa compreensão de como tá tudo muito amarrado, né? E aí, enfim, a França dá um chega para lá na Igreja Católica. Antes mesmo de haver a própria Revolução Protestante, tá? Bom, o Felipe o Belo, então, ele consegue, né, fazer essa separação. E aí, a França começa a entrar numa crise muito severa, problemas sérios dentro do território, especialmente falta de verbas, falta de recursos, tá? E aí ele fica sem representatividade, né? Ele fica enfraquecido. E aí ele precisa convocar uma assembleia, uma coisa que vai se tornar muito comum na França. Ele convoca uma assembleia e aí ele reúne o clero, os nobres, e aí chama
essa reunião de parlamentos, parlamento ou estados gerais, tá? E aí a gente vai ver na história da França mais pra frente, né? Conforme o ano que vem, só, né? Mais pra frente de vocês é o ano que vem, no caso. Que a Revolução Francesa, ela nasce de uma convocação desses estados gerais. Que agora a gente vai ter, e a partir de agora, isso vai durar por muito tempo, né? Na história da França, uma França dividida em estados gerais. Então, o clero, a nobreza e o povão, que mais tarde vai se transformar na burguesia. E essa estrutura aqui, ela vai durar para sempre na França. E é o que vai fazer, inclusive, com que haja a própria Revolução Francesa, tá? Bom, então, a França ela tá completamente separada, ela está completamente desestruturada. Várias brigas estão acontecendo, tá? Não só entre as classes sociais, mas entre o Papa, a Igreja e a própria França, né? E tudo isso refletia demais no que acontecia dentro do território, dentro do país, especialmente para um país que estava tentando se formar, né? Se fortalecer. Bom, o que acontece é que para tentar resolver esse problema, né, essa questão, o Felipe o Belo não consegue manter a sua estrutura de governo, tá? Fica impossível. E aí a gente muda a dinastia da França. A gente deixa de ter a dinastia dos... Ai, gente, eu vou falar o nome, mas eu não sei se é assim que fala, tá? Se alguém souber francês aí, me perdoa. Dos Avion, e passa a ter a dinastia de Valois. E essa dinastia de Valois é a que vai estruturar o processo de unificação dentro da França, tá? E é durante esse processo dessa transformação, porque não deu certo todas as ideias das dinastias anteriores de unificar a França, de fazer uma França fortalecida, enfim, não vão dar certo, né? Não vão ser bem recebidas e estruturadas. E aí, então, a gente tem uma guerra, né, bastante conflituosa para a dinastia do trono da França, que estava enfraquecido, não tinha uma representação forte, e aí por isso que a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos mais pra frente, tá? Bom, a gente tem aqui a formação do absolutismo inglês, tá? Que aparece aí para vocês no início da Guerra dos 100 Anos contra a França e a Guerra das Duas Rosas, tá? Uma guerra interna entre a família York e a família Lancaster, tá? Mas antes de falar especificamente desses conflitos que são super importantes, né, para a formação da Inglaterra como uma monarquia, né, a gente tem que ir um pouco antes aí, tá? A gente tem que dar uma voltada. Então é o seguinte... No ano de 1066, um duque chamado Guilherme, ele vai ficar conhecido como Guilherme o Conquistador, ele invade e conquista o território da Inglaterra, tá? E ele era um vassalo de um rei francês. Entendem por que é importante vocês terem em mente ainda toda a história do feudalismo? Ele era um vassalo de um rei francês. E daí vocês entendem de onde vem todo o conflito entre Inglaterra e França? Muito bem. Esse cidadão, o Guilherme, o Conquistador, ele vai dividir a Inglaterra em condados, em pedaços, em partes. E aí ele vai nomear pessoas ali que representavam ele, né? O que era normal, tá? Essas pessoas que foram nomeadas, né, pelo Guilherme o Conquistador, elas tinham autonomia sobre as pessoas, os habitantes ali, tá? E não importava quem eles eram, não importavam se eles eram pessoas nobres, se eles eram camponeses, não importava, tá? E aí, o Guilherme o Conquistador, ele vai ficar muito fortalecido, ele vai ficar muito forte, o seu poder vai ficar extremamente concentrado, porque ele vai conseguir dominar todo o território que ele havia conquistado. No ano de 1154,
54. Por aí, 54, 55. Um cara da França, um cara chamado Henrique Plantageneta, ele é parente do Guilherme, então o Guilherme é vassalo de um rei francês. O Plantageneta é francês, parente do Guilherme, tá? Ele vai herdar a coroa, né? Ele vai herdar o reino da Inglaterra, e aí ele se intitula como Henrique II. E aí a gente tem mais um processo de legitimação e de estruturação do poder da Inglaterra, certo? Bom, Henrique II morre e ele tem um filho, o Ricardo Coração de Leão. E o Ricardo Coração de Leão vai tomar o trono. Ele vai tomar o poder dentro da Inglaterra. Ele vai governar de 1189 a 1200, uma coisa assim. Eu sei que ele fica, tipo, coisa de 11 anos no poder, 10 anos no poder. E aí, o Ricardo, ele vai sair fora da Inglaterra, por quê? O que está acontecendo nesse mesmo período? As cruzadas. E o Ricardo, Coração de Leão, ele vai lutar as cruzadas. Então, ele sai da Inglaterra, ele se ausenta da Inglaterra, e ele vai, inclusive, ele lidera a Terceira Cruzada, lutando lá na Europa para poder continuar tendo controle tendo o controle de algumas ilhas britânicas, de algumas ilhas que eles tinham lá na Inglaterra. E aí vocês conhecem aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. O Ricardo Coração de Leão se ausenta da Inglaterra, fica perdido, né? O poder real se enfraquece, não tem mais sentido porque o rei não está. E aí os senhores feudais se fortalecem. Eles voltam a ter um poder forte porque não tem um poder central. Bom, o Ricardo Coração de Leão, pobrezinho, ele morre, né? Como todo mundo um dia, ele morre. E aí, um cara chamado João Sem Terra, que era irmão do Ricardo Coração de Leão, ele assume o poder. Só que aí, imagina, né? Tipo, se o rei já não tinha nenhuma... O Ricardo Coração de Leão, que era o rei, herdeiro do trono, já estava com o poder questionado. Imagina o irmão dele, né? Ninguém nem ligou para ele. E aí, então, o João Sem Terra, para poder tentar mostrar que ele tinha alguma importância e alguma influência, ele começa a entrar em conflitos, especialmente com a França. Nesses conflitos, o João Sem Terra é obrigado a assinar um documento por conta desses conflitos a burguesia, né, como um todo da Inglaterra, perceber que ele não tinha força, que ele não tinha representatividade, obriga ele a assinar um documento chamado Magna Carta. E neste documento, isso é muito importante, neste documento, nessa Magna Carta, fica determinado que o rei na Inglaterra, ele teria uma autoridade totalmente limitada. Ele não ia, tipo, ser o rei. Eu sou o rei, posso fazer o que eu quiser. Não, senhor. Você vai seguir um monte de coisa. É tipo uma constituição. Então, o rei da Inglaterra, ele tinha que fazer apenas o que estava ali na Magna Carta. Então, por exemplo, e na verdade não é nem a burguesia nessa época, né? Nessa época é a nobreza, né? Porque a burguesia ainda não está fortalecida. Então, a nobreza que faz ele assinar esse documento. Então, olha, eu quero aumentar imposto. Não, você vai aumentar imposto se a nobreza permitir. Se você... vamos formar aqui um conselho e vamos ver o que você pode ou não pode fazer, tá? Então, essa Magna Carta aparece aí nessa época da história, tá? Bom, com o poder diminuído, os reis na Inglaterra começaram a perceber que realmente não iam conseguir nada com essa proibição, né? Com essa forma podada de governar. E aí, então, o João Sem Terra, ele também morre, né? Ele vem a falecer. O filho dele assume a Inglaterra, Henrique III.
que também vai sofrer uma oposição da nobreza, também vai sofrer oposição popular. E aí, essa falta de apoio vem com muita frequência dentro da Inglaterra, até que o rei Eduardo III, ele entende que se ele oficializa a existência de alguma coisa para ajudar o governo, ele consegue ter mais apoio do que os reis anteriores. Então ele pensou assim, se a galera tá querendo uma forma de exercer poder e ela fica podando os reis de fazer isso porque não há uma oficialização, vamos oficializar. E aí eu falo para eles o que eles podem fazer. E aí então o Eduardo III, ele tem essa ideia, né? E aí ele tenta criar esse parlamento, o que na Inglaterra é muito significativo, né? A Inglaterra tem essa monarquia parlamentar há muitos anos e lá dá muito certo, né? Então, e essa ideia sai desse cara, o Eduardo III, tá? Bom, aí, no ano de 1350, esse parlamento é dividido. Ele é dividido em duas partes. Então, ele fica como uma parte, né? A Câmara dos Lordes, que era formada só por clero e pela nobreza. Por isso que é chamada Câmara dos Lordes, tá? E a Câmara dos Comuns, que era formada pelos cavaleiros e pela burguesia, que estava começando a ficar famosa, né? Estava começando a ficar... a aparecer na história, tá? Bom, e aí, então... Essa estruturação, né? Essa forma de manter o rei amarrado, ela vai durar na Inglaterra por muito tempo. Até que, cansado dessa patifaria, né? Do parlamento, da Inglaterra e tudo mais, o neto do Ricardo III, o Ricardo II, ele deixa como herdeiro o Henrique VI. Então, assim, o Henrique IV. Então, a gente está numa sucessão de reis muito fracos, sem poder, sem estrutura de poder, né? Vem um, morre, coloca o outro que não tem nenhum tipo de pulso. Muitos deles ligados à França. Isso também é um fator, né? Muitos deles ligados à França. E aí o negócio vai vindo, até que o neto do Eduardo III morre, e aí vem a dinastia dos Lancasters. Essa dinastia dos Lancasters, ela é um pouco mais forte. E aí, é daí que a gente vai ver a Guerra das Duas Rosas. Essa guerra é a batalha entre a família Lancaster e a família York. Por quê? É assim, o Eduardo III, ele morre e ele deixa, como eu falei para vocês, o neto, que era da origem Lancaster. Só que os York também eram herdeiros, né? Também tinham ligação familiar com o Eduardo III. Então, eles entendiam que qualquer uma das duas famílias podia herdar o trono da Inglaterra. E aí, então, eles vão brigar por esse trono, tá? E por que chama Guerra das Duas Rosas? Porque os Lancasters, eles usavam uma rosa vermelha e os York usavam uma rosa branca, tá? Bom, além deles terem em comum essa questão da descendência, né? Das duas famílias terem uma mesma ascendência, né? Melhor assim dizendo, o conflito ele é pautado nas questões econômicas que a Inglaterra estava vivendo. Por quê? Porque perdeu territórios para a França na Guerra dos 100 Anos. Então, olha só que samba maluco que estava acontecendo, certo? Eles não aceitavam essas perdas e eles achavam que, para não haver mais perdas, deveria haver uma unificação, né? E um rei forte, coisa que a Inglaterra ainda não tinha encontrado, tá?
Bom, esse conflito aí da Guerra das Duas Rosas foi um conflito bastante violento, bastante violento. E tipo assim, negócio de queimar pessoas, queimar lugares, queimar vilas inteiras, deixou bastante gente morta, né? Bastante machucados. Foram várias batalhas que foram acontecendo, né? Entre os anos de 1485 a 1455 até 1485. Então foram aí 30 anos de conflito, né? Com várias batalhas. E por fim, tanto a nobreza quanto a burguesia enxergaram no Henrique Tudor a esperança para uma mudança da estrutura do que estava acontecendo na Inglaterra, tá? Então, olhando para o Henrique Tudor, que ele aparece na Batalha de Stoke, no ano de 1485, bem no fim mesmo do conflito, ele liderou o exército dos Lancasters. E aí o Henrique Tudor, ele... por ter essa liderança forte e por ter entendido, né, por ter feito uma batalha e colocado fim ao conflito, porque ele casa com uma herdeira da família York, a Inglaterra fala, opa, esse cara aí é inteligente, vamos depositar toda a nossa confiança de uma unificação e de uma formação mais pautada no poder do rei nesse cara, nesse Henrique aí, que é o Henrique VII, o Tudor. Porque ele vai garantir a paz, ele vai garantir uma pacificação, coisa que a Inglaterra não via há muitos anos. Por quê? Porque ele lidera a batalha pelo exército dos Lancasters e ele fala assim, por que a gente vai ficar brigando? Não tem sentido. E aí ele mata, né, o Ricardo III, que vai ser coroado rei no ano de 1483. Ele mata esse rei, que era da família York. E aí ele fala, não vamos mais brigar. E aí ele, muito esperto, ele casa com uma York. E aí agora, se um Lancaster, ele não era Lancaster, né? Mas ele tá defendendo a família Lancaster. Se um Lancaster casou com um York, por que a gente vai ficar brigando? E aí ele consegue pacificar a Inglaterra. E aí, é somente aí, que a estrutura do governo absolutista na Inglaterra começa a se desenhar, a aparecer. Certo? Pensando agora sobre os processos de crise da Europa, tá? E como tudo isso vai influenciar a estrutura da formação das coisas que vão acontecendo, né, na Europa como um todo, tá? O fim do feudalismo, não o fim do feudalismo, né, mas a crise do feudalismo, ela é bastante perceptível dentro da Europa, e isso vai, trazer consequências bem drásticas, né, em vários aspectos. O nascimento do capitalismo como um modelo produtivo. E aí, todo esse período que vem também marcado pelo renascimento do comércio, pelo renascimento urbano, tudo isso completamente linkado com esse processo de uma transformação muito importante dentro da sociedade como um todo, tá? Então, a Guerra dos 100 Anos fazem parte desse conflito, desse processo, tá, de crise, e a Guerra dos 100 Anos ela tem justamente a sua motivação por conta do rei, da sucessão do trono, né, entre França e Inglaterra. Então, quem vai ocupar o trono francês se agora não temos um herdeiro direto, né? E aí, como havia essa ligação entre os reis, as famílias nobres da França e da Inglaterra, ficou aí um vucu-vucu, né? Quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai. Daí eles resolvem ver quem ia com
uma guerra, né? O que vai ficar conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Então, esse conflito ele vai prejudicar muito tanto a França quanto a Inglaterra. Esse conflito ele traz prejuízos financeiros muito grandes para os dois países. Além dessa ideia, né, de conquista de trono, eles tinham também uma busca por aumentar território, expandir território, né? Já que naquela época a formação das monarquias nacionais ainda estava patinando, né? Então eles tinham esse desejo, né? Essa busca aí. O que vai gerar a Guerra dos 100 Anos, tá? A Guerra dos 100 Anos não foi uma guerra que durou 100 anos, efetivamente, tá? Ela tem períodos de paz, mas ela dura 116 anos, né? Mas ela vai, por todo esse tempo, a guerra existiu. E ela só termina efetivamente quando a França vence o conflito e aí assume o trono francês um representante francês do trono, tá? É na Guerra dos 100 Anos que surge a Joana d'Arc. Ela era inglesa, e aí durante o processo do conflito, ela acaba indo lutar, ela lidera um exército francês, né, um exército de camponeses da França, e pela sua força, por tudo que ela fez, pela forma como ela se colocava, pela sua representatividade, ela foi queimada na fogueira como herege. Tá? A Igreja Católica queima a Joana d'Arc como uma herege. Fora a Guerra dos 100 Anos, nesse período também nós tivemos a peste, tá? É uma doença provavelmente vinda da Ásia, quando o renascimento comercial ele entra em cena, certo? Essa doença, né, ou a peste bubônica, ela foi extremamente mortal, uma mortalidade muito grande. Por quê? Eles não tinham qualquer tipo de conhecimento, aí fora o fato deles acharem que tudo era um castigo, né, divino, um castigo da igreja, enfim. E aí, então, eles acabam não compreendendo que o fato dele, que era uma doença que tinha um nível de transmissão muito alto, e aí o fato de você estar fazendo xixi no mesmo lugar, né, de não ter saneamento básico, enfim, coisas que eles realmente não sabiam, tá? E aí, então, a doença se alastra por toda a Europa, mata 1/4 da população da Europa. É bastante coisa, tá? Como ela acabou se concentrando nas cidades, porque ela vem do renascimento comercial, né? Porque ela vem com os comerciantes, e aí os comerciantes se instalavam nas cidades e tal. Para tentar fugir da doença, a galera acabava fugindo para os campos, só que lá nos campos não tinha comida. Por quê? Porque a fome também vai ser uma crise muito grande. A crise agrícola também vai contribuir bastante para as crises do século XIV. Provavelmente por questões de mudanças atmosféricas. Então, tipo, nada a ver com história, nada a ver com processos, né? É uma questão geográfica. Provavelmente uma mudança atmosférica naquela época vai gerar uma crise agrícola muito grande, então não conseguia plantar, não conseguia colher, e aí a galera que fugiu da cidade para ir para o campo, para tentar não morrer de peste, morreu de fome. Então, a Europa estava envolta em uma guerra entre França e a Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos. Ela estava envolta numa doença muito séria, que estava matando as pessoas assim drasticamente, e não contente, a Europa entra num processo de pouquíssima produtividade agrícola, o que vai matar as pessoas de fome, tá? Tudo isso, turma, todas essas crises, assim, uma seguida da outra, né? Uma na sequência da outra, vai contribuir para que o feudalismo entrasse em decadência muito mais,
e vai contribuir para que o capitalismo comece a crescer, né? Comece a se fortalecer. Efetivamente, a superação das crises do século XIV só vão acontecer no século XV, especialmente com os primeiros sinais aí de expansão marítima, consolidação da burguesia, aumento da concentração de capital, tá? E aí é que eles vão começar a entender as coisas que estavam acontecendo, tá? E efetivamente, por ter tido uma diminuição populacional muito grande, né, foi possível uma mudança e até um crescimento. Como as pessoas morreram, o que sobrou foi mais fácil de ser distribuído entre quem sobrou, né? Embora isso seja péssimo e horroroso de se pensar, mas efetivamente isso vai ajudar a superar a crise em si, tá? E aí a Europa, e a partir daí, a partir do século XV, a Europa começa a deslanchar. Aí ela vai embora. Daí são as grandes navegações, e aí ela se estrutura muito melhor, né, em vários aspectos, ela cresce, a burguesia fortalece, vem no século XV, né, século 1450, aí começam as primeiras grandes viagens e dando a volta pela África. Os europeus começam a perceber que eles têm muito controle e muito poder tecnológico, de conhecimento, e aí a história da Europa dá uma guinada e ela se torna um continente forte novamente, bem estruturado novamente e pronto para expandir e dominar o mundo como ela faz. Certo?